estúdio, mentira. social, sabe? Que ele tá com a mãozinha aqui. Tipo, eu já vou sentar. Vou tirar uma foto Muito de social, você vocês. viu? Ele tava assim, ó. Como? Manda ver. Não sei se foi estar, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente selecionou um conteúdo ali para vocês, para principalmente falar sobre papéis e responsabilidades, o que a gente faz e o que a gente não faz. Algumas pessoas aqui já viram uma parte dessa apresentação e isso também é uma parte do que a gente leva para as consultorias que a gente faz na PUC, no Senac e todas as outras que a gente está tomando a frente aí. E eu espero que a gente consiga falar em meia hora. São poucos slides, mas é um conteúdo polêmico. Se vocês tiverem dúvida, interrompam, conversem com a gente e vamos construir juntos. Vou botar minha luva aqui de volta. Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre papéis e responsabilidades e principalmente sobre inspeção. Vamos começar por papéis e responsabilidades. Quem compõe o time Scrum? Acho que todo mundo aqui sabe, não é novidade, mas vale a pena a gente falar que o time Scrum ele é composto por 3 papéis, 3 pilares, né, 3 personas super importantes, que é o PO, o Scrum Master e o time de Dev. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Vou colocar alguma coisa? Então, vamos começar pelo PO. O que o PO faz? O que a gente espera que cada PO aqui faça? Especificar as tarefas. Então, ele é o cara que vai manter o backlog vivo, ele é o cara que vai atualizar isso e vai criar os cards nos modelos que a gente tem. Depois eu falo um pouquinho sobre modelos aqui, se eu não me engano. Ele é o cara que vai contribuir com o time, então ele não vai botar a mão na massa de fato, mas ele vai contribuir no sentido de tirar dúvida, conseguir algum acesso, alguma coisa assim que a gente precise para que o negócio ande. Ele é o cara que vai manter o backlog vivo, como eu falei, e ele é o cara que vai planejar os próximos passos. Então, mantendo o backlog vivo e priorizado, a gente consegue ter noção dos próximos passos. E por isso é importante que a gente planeje, né? E que cada PO consiga ver e mostrar para o seu time o backlog que ele tem construído. E o que esse cara não faz? Esse cara não conduz sprint, não é responsabilidade do PO conduzir sprint. Isso é responsabilidade do time, porque quando a gente faz uma planning, a gente como time se comprometeu a entregar aquilo, mas quem vai conduzir, quem vai dizer assim, eu vou pegar esse card, eu vou terminar esse card, é o time, não é o PO. Ele não vai conduzir dele, então ele não vai chamar o time para falar, ó, hora da dele, vamos lá. Ele é o cara que vai participar das deles, a gente espera, né, que o PO participe das deles, porque, enfim, ele precisa acompanhar o dia a dia do projeto dele, ele precisa ver tudo o que está acontecendo, mas ele não é o cara que vai conduzir a dele também, ele não vai fazer as perguntas, ele não vai garantir que as pessoas façam as perguntas, não é responsabilidade do PO. Mas a presença dele é fundamental para que ele entenda o andamento da sprint. E ele não controla recurso. Eu usei até essa palavra de propósito, recurso, porque ele não é o cara que vai ficar controlando, o rede chegou às 10 hoje e foi embora às 5. Pô, a gente está em dia? Então, tá tudo bem, tá tudo em dia, tá tudo entregue, tá entendendo o que a gente precisa, tá entendendo os próximos passos? Faz o que você quiser, entendeu? A gente não vai ficar controlando a hora de ninguém. É isso? Beleza? Alguém tem algo a acrescentar? Eu tenho algumas coisas aqui na frente. Eu acho que tem 2 coisas aqui que são bem... Acho que às vezes a gente confunde um pouco ali. Principalmente na especificação de tarefas e na questão de conduzir sprint. Tipo, acho que às vezes a gente espera que o PO dê pra gente coisas técnicas que a gente vai fazer. Isso foi um pouco sobre o que eu falei com o Luca na terça-feira, que a gente às vezes espera que o PO venha com a gente com soluções técnicas do que a gente tem que desenvolver, falando pra gente que tecnologia a gente tem que escolher, o que a gente vai usar pra fazer isso, o que a gente vai usar pra fazer aquilo. Mas é muito importante que a gente, como time de dev, pense nessas coisas, porque o trabalho do PO é principalmente manter esse backlog vivo e planejado, e especificado e bonitinho para o time conseguir desenvolver as tarefas. Então não é obrigação dele falar pra gente se a nossa API vai ser em Node, ou vai ser em Laravel, ou vai ser no que quer que seja. E o PO ele tem muito uma visão de negócio, né? Então ele vai especificar com base no negócio, com olhar de usuário e com olhar de negócio também. Ele não vai ensinar o padre dos amigos.
Aqui todo mundo sabe desenvolver, a gente tem uma equipe excelente dentro da Hero e eu não posso dizer pro Moritz o que ele tem que fazer, como ele tem que codar, como as coisas têm que ser feitas, porque ele já sabe como tem que ser feito. Então eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, eu vou dar para ele os insumos que ele precisa para construir aquele projeto. E sobre a parte de conduzir sprint, acho que às vezes a gente pensa que tipo, cara, se essa sprint falhar, o PO que vai se ferrar e beleza, mas na verdade a sprint é mais responsabilidade do time que está fazendo ela, né? O time de dev que está construindo os cards da sprint. O PO ele é só o cara que entrega tudo pra gente para que a gente consiga fazer um planejamento do que a gente consegue entregar. Mas quem de fato conduz todo esse processo não é o PO, ele é só o cara que está esperando a entrega desse... Pode ir? Pode? Só duas coisas a acrescentar, mantém o backlog vivo ali também ao time, né? O time gera demanda também para o PO. O time gera demanda, isso é uma coisa que eu vou falar depois, mas já que... Eu imaginei. O time gera demanda, mas ele pede para o PO, ele não cria, ele não especifica. Isso é muito importante. Quando o time vê necessidade de arrumar alguma coisa, o PO tem que saber, mas é o PO que tem controle do backlog, o PO tem que criar esse card e especificar o olhar do negócio do usuário, nunca técnico. Sim, o time ele só traz para o PO aconteceu isso, ele traz as ideias para o PO, justamente porque o PO não tem técnico. E... Tinha mais uma coisa para falar, esqueci. Então vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre especificação, como é que a gente especifica, né? Como é que a gente faz isso de forma ágil. A ideia aqui não é entrar em detalhes, até porque a gente tem isso na nossa wiki agora. Toma essa sociedade. Sim, mas a gente tem 3 padrões aqui que eu faço questão de falar para todo mundo aqui de novo, de reforçar, que é o padrão User Story, sempre com checklist, então a gente vai sempre se colocar no lugar do usuário e vai especificar aquilo de uma maneira objetiva, olhando para o objetivo da gente estar criando aquela feature e complementando com checklists de como aquilo tem que funcionar. Bug Report, que é uma lista de passo a passo para você reproduzir o bug para facilitar a vida do desenvolvedor, e pedidos pontuais, que é tipo, precisamos trocar o banner da home. User Story não funciona para tudo, né? Então a gente tem 3 modelos. Quem é a outra figura, né? O Scrum Master? O que ele faz? Ele atua em impedimentos, então ele vai colaborar com o time nesse sentido. Se alguém entrou em algum bloco, ele precisa resolver aquilo com muita agilidade. Ele é a autoridade do Scrum, então ele tem que conhecer exatamente como funciona o processo e ensinar o time a fazer isso. Ele não deixa que a metodologia se perca. Então, de repente, o cliente está lá e pede uma coisa nova. Aconteceu alguma coisa e, sei lá, ele acha que é super urgente e ele quer colocar aquilo no meio do sprint. Não, o Scrum Master tem que impedir o PO de fazer aquilo, porque a gente já planejou a sprint, a gente já tem o planejamento, a gente não vai mexer nisso, a menos que seja realmente muito relevante, ou em peça fluxo, alguma coisa assim, mas para isso a gente se planeja, a gente separa pontos de bombeiro, né? O Scrum Master ele dissemina a cultura, então ele que vai explicar como que funciona, vai ensinar a galera, e ele é basicamente o servo líder, que é a definição do guia do Scrum, que eu recomendo que vocês leiam. Ele é tipo o exemplo a ser seguido, assim, então ele precisa colaborar com o time e ser líder no sentido de ser autoridade do Scrum. E o que esse cara não faz? Ele não especifica. Então ele também não vai criar card. Quem cria card é o nosso PO. Ele não toma decisões no negócio. Ele está no time para auxiliar e para tirar impedimentos, mas não para tomar decisões de negócio. Ninguém melhor do que PO para fazer isso. E nem decisões de tecnologia também, a não ser que ele faça parte do time de desenvolvimento. Quem vai tomar sempre as decisões técnicas é o time que está desenvolvendo, porque ele é empoderado o suficiente para fazer isso. Exato. E mesmo que ele seja Scrum Master de um time e ele esteja desenvolvendo, ele não vai tomar decisão sozinho, né? Ele tem que colaborar isso com o time, tem que compartilhar isso com o time. E ele não pontua a tarefa, a menos que ele esteja desenvolvendo também. Então ele não vai falar, opa, mas isso aí eu sei de alguém que fez em 2 pontos, não em 5. Não pode influenciar. Claro que todo mundo tem que falar, né? Tem que dar a sua opinião, mas quem vai dizer, quem vai pontuar, quem vai dizer quanto tempo precisa para fazer determinada tarefa é o time, não o Scrum Master e não o PO. Beleza?
Ô Marina, Diga. acho legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão do Scrum Master, impedir o PO de fazer interferências na sprint ativa e a realidade, às vezes, que nos impõe qualquer coisa, por exemplo, tem um incêndio com o cliente, tem um problema que vai afetar o contrato, como é que, a regra é definida assim, e como que isso não pode se transformar numa intransigência, que é uma parede, e sim uma parceria para entender o que está acontecendo, para saber se é caso de repente, escalar, precisar pedir informação a alguém, ou atuar, de fato, para entender a necessidade daquilo. É importante que o Scrum Master seja a autoridade no Scrum, então ele vai ter que, se ele tiver que impedir o PO de colocar alguma coisa na sprint, no backlog da sprint, ele vai ter que impedir, mas ele vai explicar isso, por que isso está sendo feito. Isso. E isso pode ser resolvido com planejamento sempre. Então, por exemplo, no Remember, 20% dos nossos pontos sempre são de bombeiro, justamente porque a gente sabe que é um projeto que está ativo e a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Inclusive, recomendo que vocês façam isso nos projetos que vocês têm em produção, porque ponto de bombeiro é justamente para pegar esses incêndios, que normalmente são rápidos, mas que a gente tem que parar uma tarefa da sprint para resolver, porque daí acaba acumulando coisas e falhando. Isso também dá para resolver o PO mesmo, não precisa nem conversar com ninguém, ele pode fazer a repriorização. Não, mas se não tiver na sprint a demanda... Não tem problema, você pode tirar da block num card da sprint, manter ele pro backlog, informar o cliente, colocar aquele incêndio. Mas eu posso fazer isso com a autorização do Scrum Master. Exatamente. Com autorização. A Marina foi lá e falou assim, não, peraí, vamos repriorizar. Isso só pode ser feito, é importante que fique bem claro, assim, que repriorização de sprint só pode ser feito em último caso. É por isso que a gente se planeja. Então é importante a gente trazer o cliente perto de tudo que a gente está fazendo. O cliente tem que saber o que tem dentro da sprint e tem que concordar. E ele tem que entender esse rigor, né? O cliente externo também tem que fazer parte do entendimento do Scrum para que ele entenda a importância de ter fechado a sprint, né? E provavelmente se você está estourando os 20% de pontos que você tem de bombeiro para atender mais demandas que estão vindo do cliente de produção, é porque tem algum erro no planejamento anteriormente feito, ou na entrega da sprint passada que não foi feita com a qualidade adequada. Existe alguma coisa que a gente está pecando e a gente precisa olhar. Geralmente é outra coisa que acaba fazendo com que isso aconteça. Além dessas coisas aqui, ele é o cara que vai liderar, vamos dizer assim, os eventos, né? Dele, ele tem que garantir que as pessoas façam, mas ele não precisa necessariamente estar presente, a menos que ele seja um membro do time. Então, ele tem que liderar nesse sentido, ele tem que liderar planning, caso alguma coisa não saia do script, vamos dizer assim. Review também, então ele é o cara que vai conduzir esse tipo de coisas, não é PO, por exemplo. Tem uma coisa, a gente tem muito projeto aqui que é time de um só. Esse time de um só, eu acho que a gente fica totalmente perdido na hora que vai colocar o Scrum, porque assim, quem que vai participar ali da daily, quem que vai participar da daily, daí não faz sentido. Então, tipo, times de um só, você, tipo, no caso, o Scrum Master que vai, é o Scrum Master e o time. Para planning, para tudo. Tem que não tem necessidade de ter um time grande, a gente, né, vê conforme isso está entrando em pauta. E às vezes eles têm continuidade, contrato de horas, já está num estágio diferente de projeto, né? Nesses casos eu acompanho, faço dele quando precisa, faço planning, faço, enfim, conforme, se a gente não está rodando necessariamente sprint, porque às vezes não cabe sprint, está rodando Kanban, eu estou também acompanhando. Eu acho que uma sugestão até, quando a gente for fazer planning e ver que é uma pessoa só no time, ou é um time que a pessoa acabou de entrar aqui na Hero ou alguma coisa assim, chamar uma outra pessoa que não necessariamente esteja no projeto, mas que seja técnico também, para ter pelo menos 2 técnicos julgando, porque o Scrum Master, você como Scrum Master, você não é técnico, você entende algumas coisas técnicas, mas vamos ter que falar de um recurso muito específico técnico, nem é a obrigação do Scrum Master saber, chamar uma outra pessoa para participar da play numa situação dessas, para não ter um cara sozinho ali. O Maurício participou do Pitney, antes mesmo de começar a participar de fato da sprint, ele participou da play. E a gente sempre chama pessoas a gente sempre recomenda que chamem pessoas, eu tenho um cara específico de, sei lá, vamos supor, login social, e essa pessoa nunca fez login social. Então, chama alguém que já fez, só para te ajudar a pontuar, e dizer, precisa fazer isso, isso e isso, porque realmente esclarece, ajuda na hora da planning. Nem sempre a gente vai conseguir
um desenvolvedor para acompanhar tudo, porque as trainings são longas, né? Tem pelo menos 2 horas, quando não é mais, né? Por ser mais semanas e tal. E fica difícil conseguir pauta, né? Mas fazendo o que a gente fez um bolão ali, que nem a gente teve uma dúvida, putz, estava eu e o Wilton, e ainda assim a gente queria mais uma opinião, a gente chamou o Moritz também para dar mais uma opinião. Sim, eu acho que tipo, a Plane não é o time, mas no nosso caso, que a gente tem coisas muito específicas, que às vezes está um desenvolvedor sozinho, eu acho que é mais legal chamar mais alguém no momento que precisar também. Bom, a gente lembrar que a gente tem o time da Rio Sim, e a gente tem um time muito bom, então a gente consegue, e cada um é especialista em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa muito específica de SEO para fazer, ou de front-end, tipo, com certeza eu vou chamar a Luana para me ajudar a falar sobre isso na hora da Plane, sabe? E eu acho que isso é muito, muito proveitoso para todo mundo. Sim. Mas uma última dúvida. Quando eu estava lendo sobre o Scrum, eu tinha muita dúvida se o Scrum Master é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa inteira para Hero, ou cada equipe elege o seu Scrum Master. Depende da necessidade do projeto. Às vezes tem projetos que não tem necessidade de você ter um Scrum Master dedicado para isso. E você tem alguém que que conhece Scrum, que é líder nisso, que é referência em Scrum, quero dizer, e pode te ajudar, mas não precisa necessariamente acompanhar todo o processo, sabe? É só garantir que as coisas realmente aconteçam corretamente, daily, sprint, card passando de doing, to-do, teste, done e tal. Então é mais alguém para olhar o processo, mas nem todo projeto tem necessidade. Bora lá então. Então aqui só algumas recomendações, boas práticas, né? Participe das dailies para identificar possíveis problemas, apesar de a gente não precisar estar lá, se ele não é dedicado, se ele não é técnico, se ele não faz parte do time. Mas participe para saber se realmente, às vezes a gente encontra algum problema na daily que a gente já sabe, eu sei que isso aí vai lá no futuro dar problema. Garanta que o processo aconteça e compartilhe, porque a gente precisa disseminar a cultura e disseminar o nosso crescimento. E geralmente os problemas que a gente tem no sprint, assim, principalmente com gente que está começando, geralmente são problemas muito parecidos, assim. Sim. Então, como Scrum Master, você estando presente, assim, tá até tranquilo identificar, assim, tipo, geralmente todos os times que estão começando têm problemas parecidos no sentido de, tipo, pegar 2 cards ao mesmo tempo, não pegar um card e levar direto pra Dani e ficar se perdendo. Claro, bati aqui, encontrei um problema, eu vou começar outro card aqui. E esperar isso depois. Então, esse tipo de insight é muito importante que o Scrum Master consiga ter durante as days e perceber isso para justamente dar as recomendações de seguir o Scrum certinho para não cair nesses becos sem saídas. Sim. Agora o time. Agora sobre o time de dev, ele se compromete com a entrega, então é igual eu falei ali quando a gente estava falando sobre o PO, a responsabilidade da sprint, de conduzir, de fato fazer a sprint é do time de dev, então não é o PO que tem que ficar cobrando que o card tem que ser entregue hoje, você pontuar aquela tarefa em um dia, então você como desenvolvedor tem que garantir que ela seja entregue em um dia, e não tem problema se você veja que vai dar problema, você não vai conseguir entregar, isso é extremamente normal. Muitas vezes a gente está fazendo as coisas pela primeira vez, embora a gente tenha um time muito bom para a gente perguntar, isso acontece e é muito legal que a gente pergunte para as outras pessoas e informe sempre o nosso PO quando vai dar alguma coisa errada, vai acontecer algum imprevisto. Ele garante a qualidade, então também volta um pouco no que eu e o Luca a gente falou, então tipo, não é o PO que tem que avisar para você que tem que ter uma mensagem de que caso não tenha nada vindo da API, você vai mostrar uma mensagem de que não veio nada. Como desenvolvedor você sabe desse tipo de coisa, que esse tipo de coisa acontece. Ele também é o cara que garante que não vai ter um loading, é o cara que garante que, enfim, esse tipo de qualidade sempre é responsabilidade do nosso time de dev. Ele é coautor nas entregas de soluções da Plane durante as sprints, então ele não é um fazedor, é um executor de listas, o Marcelo fala isso bastante, que muitas vezes a gente pensa que a gente vai pegar aquele card, executar tudo aquele card, não vai abrir a boca para nada, vai fazer aquilo, vai entregar. Mas não é isso que a gente espera do nosso time de dev, principalmente porque a gente fala que todo mundo aqui é designer, então é muito importante que o dev sempre participe pensando no negócio também, dando a sua opinião, entendendo como funciona o projeto, para poder sempre contribuir bastante. E ele planeja suas entregas. E para ele conseguir planejar essas entregas é muito importante ele ter a definição de pronto. A definição de pronto no Scrum é você ter o card pronto para você colocar em produção para o teu cliente usar. Então é muito importante quando você entrega alguma coisa que de fato ela tenha esse critério de pronto.
E para você se planejar na sua entrega é muito importante, porque muitas vezes você pontou um card e esquece, por exemplo, que ele vai ser testado por alguém, que ele pode voltar, pode ter alguma coisa a mais para fazer. Ô Maurício, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Por exemplo, a gente monta o card, monta a story, bota lá os critérios que, em tese, vão nos orientar nos testes, né? Mas muitas vezes a gente precisa fazer um teste que vai precisar mandar um mock de um JSON que o dev está desenvolvendo, que vai montar um cenário ali para que a gente possa simular, porque aquilo só vai ser, sei lá, vai ter outro cenário que vai ser possível botar em produção. As instruções que desse teste tem que vir no card, do dev. Tipo, caso eu não tenha como testar na guia que eu tenho dos critérios de aceitação, qualquer instrução técnica, ela tem que ser entregue no card também, certo? Sim. Para que a gente possa, você vai ter que entrar aqui, você vai ter que usar esse JSON aqui na hora de subir, ou esse arquivo, que foi assim que a gente... Se for alguma coisa muito específica, eu acho importante. Isso sempre tem a linha de comentários nos cards lá. Eu acho que isso daí é problema de priorização, né? Porque assim, se você precisar abrir um JSON para testar uma coisa, isso acontece aqui. Tipo, invariavelmente aconteceu já. E a gente tem que, faz assim, assim, assado. Mas normalmente, se você tem uma priorização certinha, bonitinha, as coisas estão se encaixando, você não vai fazer a finalização da compra antes do produto, entendeu? Tipo, e esse tipo de caso que você está falando é quando você tem... Normalmente você colocou a carroça na frente dos cavalos, e aí você não tem como testar, e aí meio que você tem que fazer uma gambiarra para funcionar aquilo para você testar. O que acontece muito com conexões de API para aplicativo. Aquele método que a gente vai precisar não está pronto, e a gente não consegue bloquear, ou talvez por falha de priorização, você tem razão, por algum motivo a gente colocou aquilo ali, a gente pode fazer com um mock de um JSON. Então a gente vai precisar fazer o done do card se o método foi solicitado assim, vier assim, funcionou. Se esse card finalizado você conseguir entregar essa tarefa para o teu cliente, de fato ela está entregue, você não vai volte mais acontecer, nela. porque se a API não está pronta ainda, talvez esse card nem tenha que ter entrado. Exatamente. Que é o que está falando. Esse card existir? Isso. Se a gente está trabalhando com a API que é do cliente, e o cliente ainda não entregou a API, então... É block. É block, exatamente. Não é block porque não vai entrar na sprint. Não, é block no backlog, né? Tipo assim... É block de backlog, exatamente. Porque se você não tem todas as informações, com certeza, no futuro, você vai ter que refazer. Então, e o ser ágil é justamente a gente conhecer esse processo, saber que a gente vai ter que refazer e não precisar refazer. Então, a gente não vai começar, a gente só vai começar quando a gente realmente tiver todas as informações. Mas essa questão de API é muito fácil de resolver, né? É só fazer uma API fake ou um servidor de mock. Tipo, Sim, ao invés de que às vezes a gente vai lá e coloca os dados direto dentro dos componentes e faz um fake ali no meio já no componente. Isso é errado, né? Se a gente vai receber de uma API, a gente simplesmente troca a fonte de dados de onde a gente está pegando as coisas. Sim. O problema de você trabalhar com mock é justamente isso. Se lá na frente o cliente resolve mudar alguma coisa, a gente vai ter que retrabalhar. A gente teve esse exemplo de Goiânia, né? A gente estava fazendo o mock basicamente junto com o cliente. Então a gente estava desenvolvendo uma funcionalidade que a princípio estava pronta, ela tinha consequência na funcionalidade futura. Vamos fazer assim, e quais são os dados que você quer? E a gente foi muito ingênuo, né? Porque falar, vamos fazer assim. E a gente listou lá, ajudando o cliente, acho que tem que ter esses dados. E a hora que o troço foi pro mercado e falou, não, são esses dados mais 50. E o ruim é que você não consegue testar todos os cenários também, porque você está trabalhando com mock, você acha que você já tem tudo, mas... eu acho que o ideal, porque assim, quando eu falo mock, suponha-se que você vai trazer esses dados e o cliente, beleza, é uma API que ele está preparando e a gente preparou para receber esses dados. Tem um determinado momento que a gente também não pode cruzar os braços e falar assim, o cliente não me entregou a API, a gente não vai fazer nada, sabe? E eu acho que nesse tipo de situação em que a gente está travado e que é importante para a gente entregar o produto, porque senão também é perda de dinheiro para a gente, aí eu acho que virar a chavinha, tem que voltar na tela e tal. Então, o importante é o cliente saber que a gente está voltando uma coisa que já estava dada como pronta e vai ter que revalidar tudo. Mas às vezes a gente tem que cruzar os braços e explicar para o cliente por que a gente não pode Freemesa. fazer. Freemesa é o exemplo. Freemesa a gente está com um bloco em zero. O cliente está indo pagar a terceira parcela do projeto e o projeto não entrou ainda porque eles não conseguem garantir que a API está pronta para fazer e que as interfaces não serão mexidas conforme que veio no original a partir do que a API vai entregar. Então são tantas variáveis que podem estourar que começar antes em pedaços só vai gerar custo só para a gente.
Porque se fizer, entrou certinho, a gente tiver que refazer, eu posso cobrar. Tem hora adicional aqui porque é refação. Agora, nesse meio, isso entra como parte do projeto, entendeu? E o que pode acontecer é o cara falar assim, não, beleza, eu preciso entregar isso porque, sei lá, eu preciso apresentar para o presidente aqui e tal, e aí a gente realmente precisa fazer por uma questão política. Então, beleza, vou fazer, mas você tá consciente de que eu digo muito que é questão política, tipo... vamos ter custos envolvidos. Então, beleza, daí a gente coloca aquilo na sprint. Mas é importante que a gente entenda a definição de pronto, justamente para a gente poder testar isso tudo, poder entregar e garantir a qualidade. Né? Maneira. Uma situação que talvez seja um caminho do meio, assim, é que a gente está falando de um contexto que tem integração com back-end, mas eventualmente do design sai protótipo interativo que pode ser aprovado para o cliente, ainda que o corpo da API REST mude. Então, eventualmente, se o PO já validou o front-end, a gente podia começar a implementar um front-end e ir trabalhando em cima disso enquanto o resto não sai, só para não ficar parado. Mas é contextual, né? Isso acontece bastante nesses projetos que a gente não cuida da API, né? Porque nos projetos que geralmente a gente faz a API, faz o front, quem faz a API faz o front. Exato. Só que aí, por exemplo, se existe um problema de Nova Futura, que é um caso que não é que a gente tenha feito o design, mas o design veio pronto, e aí quando eles já aprovaram o design, só que na hora de desenvolver a API tinha limitações técnicas que não atendiam aquele design, então o método mudou. Então a forma de consultar os dados que estavam vindo e a forma com que aquilo ia ter que ser apresentado na interface ia ter que mudar. Então existe impacto também quando a gente toma essa decisão, talvez menor o risco, se a gente estiver cuidando de front e back, mas num caso desse que é um terceiro, existe um risco como aconteceu na futura o tempo todo. E aí é importante que o PO entre na jogada, porque além de tudo aquilo que a gente já falou do PO, ele é o cara que vai controlar escopo, vai controlar custo, vai educar o cliente. Prazo. E ele precisa avisar o cliente, não, beleza, vai mudar, mas tem custo, vai mudar prazo, e eu vou precisar, né, fazer aqui de novo, porque, enfim, mudou. Próximo. O time não cria tarefas no backlog, então o que a Marina falou, quem cria os cards no backlog é o PO. Ele pode pedir algumas coisas para o PO, caso ele sinta necessidade, mas não é ele que vai lá e vai no traininho, vai criar um cardzinho, vai especificar, etc. Quem faz isso e quem prioriza tudo isso é o PO. Ele não especifica tarefas também, e ele não absorve itens fora do sprint. Então não adianta você chegar pro devzinho e falar, devzinho, por favor, faz isso a mais, por favor. E é importante. Põe isso, por favor. E é importante que devs falem não para quando isso aconteça. Exatamente. Se chegarem para vocês e tentarem fazer isso, digam não. Quem decide se isso vai entrar ou não, no final das contas, vai ser o Scrum Master. Então, fala agora. Nem com o devzinho, por favor. O intuito disso não é a gente engessar o processo, né? Não é que não vai entrar nada. Mas assim, não pode entrar um card novo no backlog da sprint. Não pode ter uma alteração no backlog da sprint que a gente já planejou, que a gente já se comprometeu. Uma coisa que eu aprendi muito com o Rafa fala muito, que quando a gente fecha uma sprint, a gente assina aquela sprint com sangue. Então a gente precisa entregar aquela sprint. A gente se comprometeu com aquilo. Tem até uma lâmina aqui. Inclusive as lâminas vão chegar, pessoal. Podem ficar tranquilos quem quiser assinar com você. Então, se a gente colocar cards novos, a gente não vai conseguir cumprir o nosso planejamento. Eu acho que esse pensamento que é sistêmico, ele é mais produtivo do que um pensamento de combate. A gente não pode imaginar que cada um está defendendo a tua parte. Todo mundo vai ser afetado se qualquer uma dessas responsabilidades, seja do PO, seja da equipe de dev, seja qualquer um, todo mundo vai ser afetado por causa dessa quebra. Então não é que não pode porque eu tenho que defender o meu, não é essa a questão. A questão é que todo o conjunto precisa estar harmônico para funcionar bem e ser saudável. Qualquer ponto desse que falhar ou se quebrar, vai ter uma repercussão para todo mundo e vai ser ruim para todo mundo. Então é todo mundo defendendo o todo, não cada um defendendo o seu lado, entendeu? A gente vai falhar a sprint, a gente vai falhar no cronograma, a gente vai ter que alinhar a expectativa do cliente, a gente vai falhar no Guia Hero. É muita coisa, entendeu? E também assim, mas não quer dizer que você não pode pentelhar a Scrum Master. Ou não quer dizer que a Scrum Master também não pode... É que isso é da natureza do trabalho. Isso daí é o saudável do negócio. A Scrum Master defendeu o time com unhas e dentes, não interfira no meu time. E o PO... Tá todo mundo lutando pela harmonia do trabalho. E às vezes vai ter interesses difusos ali. Porque o PO, assim como o Scrum Master defende o time, o PO defende o cliente com todos os requisitos do cliente, com todas as coisas do cliente.
Então não é totalmente errado o PO ficar desesperado, meu cliente quer isso, quer aquilo, não sei o quê, E o Scrum Master barra. as coisas têm que fazer sentido, né? Então vamos supor que a gente tem, sei lá, uma startup lá e a gente tem um botão comprar que, sei lá, é preto. E aí as pessoas não estão clicando, ou é cinza, as pessoas não estão clicando, tá entendendo? Não estão comprando, a gente vê que elas fazem o fluxo, mas não estão comprando. Pô, faz todo sentido a gente colocar isso na sprint, tirar, negociar alguma coisa com o cliente, negociar alguma coisa com o PO e fazer uma mudança de cor no botão. Ali. Sim, mas de novo, provavelmente teus pontos de bombeiro vão atender a isso. Exatamente. Então, E geralmente esses contextos são em situações de problema, né? Numa situação normal, em teoria, Então a gente sempre tem que olhar para o negócio e ver se faz sentido a gente colocar alguma coisa no sprint. Se não fizer agora, tudo que não faz sentido agora para o negócio, a gente pode planejar na próxima. Então tá tudo bem. Tenho uma dúvida numa coisa. Quando a gente está falando assim, tipo PO, card, checklist, a gente falou agora, vocês vão falar ainda sobre entrega, a gente já falou de Done, né, porque está pronto. Só que assim, aqui a gente às vezes, eu sinto que a gente leva muito ao pé da letra esse negócio de tem que estar todos os critérios de aceitação feitos. Porém, se você pegar os livros de Scrum, assim, as recomendações, você tem uma variação de pontuação no time, de esforço, né? Tipo, uma sprint faz mais pontos, outra sprint faz um pouquinho menos pontos. E o PO, se o PO é dono do produto, ele pode aceitar este produto dessa sprint com alguma coisa não feita? Depende. Se ele foi planejado com aquela coisa para ser feita, não. Porque a gente, mas ele não pode. Com sangue lá para sprint. Eu sei, mas um critério de aceitação. Mas então por que. Mas é falha de planejamento. Não, Às vezes o cara foi lá. Não, eu tô falando de misunderstanding. Por exemplo, ele falou pra você fazer